Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Vocês estão bem? Amém. Então pode assentar, pode se sentar. Aleluia. Que alegria, que privilégio poder estar aqui com vocês para estar trazendo mais uma vez a palavra do Senhor. Eu creio que quem veio na parte da manhã, ou quem não pôde estar de manhã, mas eu creio que possa ter assistido pela internet. Nós falamos, né? Nós falamos. Meu esposo, né? Ele ministrou sobre fé. E nesta tarde eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre fé. Né? Porque fé, ela é um estilo de vida do povo cristão. Né? Todos nós que somos cristãos, que amamos o Senhor, nós vivemos pela fé. E pela fé, e andar pela fé é que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, por isso que eu estou aqui nessa tarde, para compartilhar com vocês um pouco mais sobre a fé, para que a gente possa andar nessas verdades e para poder também incentivar vocês também a aproveitar e a usar a fé a seu favor. Porque o Senhor, Ele nos chamou para ter uma vida de fé, para viver uma vida de fé. E se nós andarmos conforme a palavra de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Não só não só ouvir a palavra de Deus, não somente estar no culto, mas também viver o que a palavra de Deus diz. Porque quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, ela funciona. Porque a palavra de Deus ela é sobrenatural. Então nós vamos viver e vamos comer o melhor dessa terra se nós guardarmos a sua palavra, se nós praticarmos essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. E vamos ler lá, né, em Hebreus capítulo 11. Aleluia, versículo 1. Aleluia. Será que é o microfone? Não? Aleluia, que diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu vou ler para vocês aqui 2 pontos, né, que eu coloquei aqui, assim, para vocês terem um entendimento melhor do que é fé, tá certo? A fé é a certeza absoluta de que aquilo que você esperou com paciência finalmente é seu. E a outra também diz assim: pois a fé é o que nos mantém na certeza de que o que esperamos já temos. E tomamos posse, mesmo que ainda não tenha se manifestado. Né? A fé, então, ela é chamar a existência as coisas que não são como se já fosse. É você pegar a palavra de Deus, é você confiar na palavra de Deus, sabendo que aquilo que está escrito é a verdade e colocá-la em prática. É andar na palavra de Deus, é viver essa palavra. Isso é fé. Então, quando a fé, Deus e a palavra de Deus e a palavra, eles são um só. Então, quando nós andamos nessas verdades, nós conseguimos honrar o nosso Senhor. Aleluia. E na palavra de Deus mesmo diz, né, quando eu comecei, eu disse que o justo, ele viverá por fé. Nós vemos isso aí em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que ele fala assim, que o justo, ele viverá pela fé, porque se nós não vivermos pela fé, não tem como nós não agradarmos ao Senhor. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E esse versículo também está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sabe, amados, a fé, você precisa crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessando com a boca, isso é fé. Então, como posso fazer com que a minha fé ela possa ser acrescentada? Como que eu posso fazer com que a minha fé ela tenha uma proporção maior? Quando eu ouço a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir.
e ouvir qualquer coisa? Não, é ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu medito na palavra de Deus, fé está sendo gerada dentro de mim. Porque eu posso muito bem usar a palavra de Deus e começar a declarar: eu creio porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas meu coração tem que estar alinhado com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou crendo. Não adianta só eu falar da boca para fora, mas o meu coração dentro de mim está dizendo: será que vai acontecer? Colocar a incredulidade, muitas das vezes o que acontece com a gente é isso. Precisamos alinhar o nosso coração com a palavra de Deus. Precisamos fazer com que essa palavra se torne viva e eficaz dentro de nós. É guardar ela dentro do nosso coração e dizer: se a palavra de Deus diz, eu vou andar nessas verdades. Se o Senhor diz que eu sou sarado, eu sou curado, então em nome de Jesus, eu vou viver uma vida de saúde. Eu vou declarar e vai acontecer, independente dos sintomas que às vezes eu posso sentir. Porque fé não é viver por aquilo que você vê, não é viver por aquilo que você sente, mas é por aquilo que você crê. As emoções, muitas das vezes, ela vai te mostrar um quadro, ela vai pintar um quadro para você, mas você precisa entender que você não deve viver pelos seus sentimentos. Seus sentimentos vai dizer para você que hoje você está bem, mas amanhã ele pode dizer que você não está bem. Você pode acordar bem, feliz, e no outro dia acordar triste. Então isso vai trazer insegurança. Mas quando você entende, independente do que eu estou sentindo, eu creio pela fé que eu sou abençoada. Eu creio que eu vou ter um dia extraordinário, é o que vai acontecer. Independente dos meus sentimentos, eu preciso colocar a carne no lugar e crer no que a palavra de Deus diz. Se o Senhor diz, é a verdade. Então, se é a verdade, eu preciso andar nessas verdades. Então, quando eu deixo os sentimentos dominar a minha vida, eu vou ter uma vida inconstante e não tem como Deus operar na minha vida porque eu não estou crendo. Mas quando eu começo a crer nas verdades, independente dos meus sentimentos, a carne ela vai ter que se render àquilo que eu estou crendo. Você pode colocar a carne no lugar e dizer: você não manda, ei, aquieta-te alma. Como foi Davi? Davi teve que falar com a sua alma: aquieta-te alma. Ele colocou ela no lugar porque ele estava muito afobado. Mas ele disse para a alma dele: espera, pois, em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele depositou a sua fé não nos seus sentimentos, mas depositou a sua fé no Senhor. E nessa tarde eu quero te incentivar para que você confie inteiramente, exclusivamente no Senhor. Independente do que você esteja passando, independente do laudo médico negativo que às vezes você possa ter recebido, independente daquilo que você tem clamado há quanto tempo e falado: Senhor, tanto tempo eu tenho pedido e ainda não recebi, eu acho que eu não vou alcançar, mas ei, estou aqui nessa tarde para te falar, para você se levantar na ousadia do Senhor, na confiança do Senhor, usar a sua fé, que já está depositada dentro de você, que vai acontecer. Não há nada que você não possa fazer quando você usa a fé a seu favor, quando você crê na palavra de Deus, quando você coloca essa palavra de Deus em prática, quando você tem intimidade com Deus, quando você busca o Senhor, quando você ora. E quando você falar com o seu pai, fale com o seu pai com a certeza de que ele sempre te ouve. Que você está falando, mas ele está te ouvindo, e aquilo que você já disse a ele vai se manifestar, porque no mundo espiritual já foi feito. Você não precisa esperar acontecer para poder glorificar ao Senhor, não. Você começa a falar com o seu pai, já começa a agradecer: Pai, muito obrigada, porque eu sei que já aconteceu. Isso é fé. É a certeza, você ter a certeza daquilo que você quer, que você espera, mesmo que com os olhos naturais você não veja, mas no mundo espiritual você já sabe que já aconteceu. Porque você já colocou a palavra de Deus em prática. E é isso que precisamos ter na nossa mente. Precisamos parar de ficar nos vitimizando. Acertei? Ai, aleluia. Sabe? E às vezes a situação está bem à nossa frente. Eu sei que não é fácil, porque quando nós temos uma situação e ela começa a dizer: ei, você não pode, não vai dar certo, você não tem como pagar essa conta, tudo que você faz não dá certo.
há muitas vozes. Mas, ei, quem diz que você precisa dar crédito a essas vozes? Quando você tem o sim do Senhor. Quando Ele já diz para você que você pode, você consegue, que você não está sozinho, porque Ele está com você. Ele te ajuda, Ele te capacita, Ele te dá direções, Ele te guia. Não há nada que você não possa fazer, se você estiver nele. Se você estiver buscando a Ele. Confiando nele, não no seu braço. Porque quando nós confiamos no nosso braço, nada acontece. Mas quando nós confiamos no Senhor, o Senhor, Ele opera na sua vida. Ele mostra para você que Ele é com você e que você não está sozinho. Que Ele abre portas aonde não há portas. Você olha e fala, não tem solução. Mas o Senhor diz, ei, eu sou a solução. Ah, mas eu estou sozinho. Não, ei, eu sou o seu pai. Eu sou o teu protetor. Eu sou aquele que te ajuda, que te trago provisão. Eu sou aquele que te supre em todas as áreas da sua vida. Porque eu te conheço, porque eu te amo. Quando você tem essas convicções dentro de você, meu amado, você não vai deixar as circunstâncias falar mais alto na sua vida, não. Mesmo que ela possa até chegar até você. Mas você sabe que é um momento, mas que vai passar. Que o Senhor é aquele que vai te levantar, vai te erguer, vai te dar direções e vai te ensinar, te dando estratégias como vencer essa situação. Por mais que você olhe para o natural e fala, Senhor, mas da onde vai acontecer? Como vai acontecer? Não importa, meu irmão. Não preocupa em querer saber como Deus vai agir, não. Mas se alegra sabendo que Deus vai agir, ponto. Ele faz, ele continua, Ele é o mesmo. Ele não muda. A Ele e sua palavra, Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele é fiel à palavra dele. Então, se Ele prometeu, Ele cumpre. Porque Ele jamais vai falar algo para você e não vai cumprir. Porque Ele é Deus verdadeiro. Ele não mente. Nós falhamos. Nós até falhamos. Nós podemos até não cumprir com a nossa palavra. Mas o Senhor sempre cumpre com a sua palavra. Porque Ele vela para a sua palavra para cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler lá em... Aleluia, glória a Deus. Vamos ler em Mateus. Mateus capítulo 9. Glória a Deus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 20. Que diz assim: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo. Olha, ela dizia consigo. Você consegue entender que ela não disse só uma vez, ela dizia consigo, que significa que ela ia confessando a palavra. Dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha a confissão dela. Olha a confissão dessa mulher dizendo que se apenas tocasse as vestes do Senhor, ela seria curada. E Jesus, voltando-se, vendo, e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Então, essa mulher do fluxo de sangue mostra para nós que ela ouvia falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, mas além dela ouvir falar de Jesus, ela começou a falar para si mesma, que se tocasse no Senhor, ela seria curada, e começava a dizer, declarando a palavra. Ela recebeu a palavra e começou a declarar a palavra, creu com o coração e começou a confessar. Declarando a palavra. E além de declarar a palavra, ela não só declarou a palavra. Lembra que eu disse a respeito da importância de crer com o coração e confessar com a boca? Porque isso é a fé genuína. Porque nessa fé é que vai fazer te mover para o sobrenatural de Deus. Porque ela declarou a palavra, mas ela não ficou só na declaração.
ela teve uma ação correspondente àquilo que ela estava crendo. Ela começou a andar nessas verdades. Ela foi até Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, saiu do Senhor virtude. Na palavra de Deus, uns falam virtude, outros falam poder. E esse poder que está escrito na Bíblia é o dunamis, que é um poder explosivo. É como se fosse na raiz, dizendo dinamite. Ou também o poder milagroso e habilidade milagrosa. O poder milagroso de Deus saiu dele e atingiu aquela mulher por causa da sua fé. Então, o que move Deus? A sua fé. Então, por isso que nós estamos aqui falando sobre fé com você nessa tarde. Porque se for para dar o tema é milagre. Fé para milagres, amém? Aleluia. E essa mulher, ela demonstrou que recebeu do Senhor o seu milagre, porque ela dizia consigo, ela usou a fé. Então eu quero dizer para você, se ela conseguiu, agora imagina você que tem o Espírito Santo dentro de você, o próprio poder de Deus habitando dentro de você, esperando uma voz de comando sua, para poder se mover a seu favor. Então começa a colocar em prática. Qual é o milagre que você precisa nessa tarde? Nada para Deus é impossível. Para Deus não existe impossíveis. Eu sei que muitos podem dizer sim, até mesmo que você possa estar pensando, desejando e falando, é impossível. Mas se você colocar a sua fé em prática no Senhor, crendo na sua palavra, vai acontecer. Porque Deus é um Deus de milagres. Vocês sabem que eu sou prova disso. Aleluia, glória a Deus. Então aquela mulher, ela recebeu o milagre quando creu. Então quando creu, ela recebeu o seu milagre. E se manifestou quando ela agiu. Então quando ela agiu é que se manifestou. Mas ela creu e já recebeu. Lembra que nós chamamos a existência as coisas que não são como se já fosse. E a gente já se alegra sabendo que já recebeu, porque no mundo espiritual foi feito. Então ela creu, recebeu. Mas se manifestou quando ela teve uma ação correspondente. Então a fé, ela precisa ter uma ação correspondente. Então, o meu milagre, ele está condicionado à minha atitude de fé. Então, se eu tenho uma atitude de fé, é claro que eu vou receber o milagre. Aleluia. Fale fé e não incredulidade. Não abra a sua boca, não empresta a sua boca para ficar falando coisas que não agradam ao Senhor. Se você não tem o que falar, então melhor você ficar calado, fecha a sua boquinha, vai ler a palavra de Deus, até fé ser gerar dentro de você para que você possa falar, mas não abra a sua boca para ficar falando besteira. Quando eu falo besteira, porque às vezes acontece da gente dizer, Senhor, eu creio, vai acontecer, aí de repente não aconteceu na mesma hora, Deus não me ouve não, não vai acontecer não. Aí já começa a se estressar e já começa a abrir a boca para falar besteira. Isso não é besteira? Está fazendo com que aquilo que você declarou antes não aconteça. Porque você está mostrando para Deus que no seu coração você não está crendo. Que você está falando somente da boca para fora. E tem coisas que vai acontecer rápido, mas tem coisas que vai acontecer gradativamente. Tem coisas que vai, às vezes, demorar um pouco para acontecer. Mas não é porque está demorando, significa que Deus não vai fazer. Ou não é porque o Senhor está te testando, não. É porque tudo tem o seu tempo, tem um tempo determinado por Deus. Ele vai te preparar para que quando Ele te entregar, você desfrute daquilo que você pediu a Ele. Ele não vai te entregar de qualquer jeito. Como já foi falado aqui, uma criança pequena, você não vai dar a ela só porque ela quer um carro. Você vai pegar um carro zero e vai dar para ela. Só porque ela quer, para fazer a vontade do seu filho. Sabendo que ele não tem capacidade para conduzir um carro. Então, quando tiver a maturidade, quando estiver maduro, quando tiver a consciência e responsabilidade, o que vai acontecer? Você pode dar um carro para ele. Porque você sabe que ele já está apto para dirigir. Né? Depois que tirar a habilitação, né? Não antes, né? Esperar, né? Dar o carro para depois. Não, vai treinar para depois tirar a habilitação. Não, tudo certinho. Então, assim também é o Senhor. Então, tem coisas que vai acontecer rápido, mas vai ter coisas que vai
que vai ter o seu tempo certo, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Importa é que você continue crendo, continue confessando até que se manifeste, porque vai se manifestar. Você não pode desistir. Eu quero te encorajar nessa tarde. Não desista, não pare. Sabe aquele parente seu que você está clamando há quanto tempo, dizendo: Senhor, como eu quero ele na tua presença, como eu quero ela na tua presença. Senhor, eu já estou clamando quanto tempo. Mas ei, não desiste. Vai acontecer. Você e sua casa servirá ao Senhor. Aleluia. Quando eu falo servirá, por causa da pessoa, mas você já serve ao Senhor. Amém? Aleluia. Você não pode querer andar em saúde e falar doença. Eu não posso querer dizer, desfrutar da saúde de Deus e dizer eu sou curada, mas se eu vivo falando somente nas dores, se eu fico quando a pessoa pergunta: e aí, como você está bem? Ah, estou mais ou menos, sabe? Toda como Deus quer, sabe? Assim, sentindo aquela dorzinha, aquelas dor nas pernas. Mas vai dar tudo certo, porque Deus é bom, né? Não, é você declarar, não dizendo que a fé ela não nega os fatos. Você está sentindo sim, mas você pode declarar sabendo que Deus é aquele que cura. E é da vontade de Deus curar você e não viver essa vida que muitas das vezes você pode estar vivendo. E dizendo, mas se Deus quiser curar, é da vontade de Deus curar. Porque Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso sofrimento, depressão, angústia. Tudo que você pensar, todas as coisas ruins que você imaginar, o Senhor levou naquela cruz. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez enfermo para você ter saúde. Ele se fez pobre para que hoje você fosse rico. Aí você pode dizer: mas está brincando comigo, dizer que eu sou rico? Ei, você é rico sim. Você às vezes ainda não se manifestou como você queria, mas você é rico. Porque olha para você, suas contas estão pagas. Começa a declarar: minhas contas estão pagas. Aí você pode dizer: mas ainda não está não. Mas aí começa a declarar: minhas contas estão pagas. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra poderosa. Depois Deus usou o pastor Guilherme, a Adriana, falou conosco aqui, falando sobre a alegria. Começa a se alegrar no Senhor, sabendo que Deus é poderoso para fazer. Ele deu o exemplo dele em casa, que ele pegou as suas contas ali, mesmo que às vezes não tinha aquele ânimo, mas começaram a rir, começaram a dançar em cima das contas e começaram a agradecer e a louvar o Senhor, e pagou as contas. Você não é diferente, meu irmão, minha irmã, porque somos filhos de Deus. A diferença é como nós usamos a nossa fé, se colocamos ela em prática ou não, se confiamos no Senhor ou não, se cremos ou não. Aleluia. Glória a Deus. Então você não pode falar derrota e querer colher vitória. Se você vive murmurando, se você vive reclamando, como que você vai alcançar a vitória do Senhor? Não tem como. Mas não empreste a sua boca para o diabo. Abra a sua boca para glorificar o Senhor. A situação está difícil, começa a adorar o Senhor. A situação não parece favorável, começa a louvar o Senhor, começa a adorar o Senhor, começa a glorificar o Senhor. Senhor, essa situação vai passar. Obrigada, Pai, porque vai acontecer. O Senhor, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Vai dar tudo certo. Eu não vou permanecer nessa situação, porque eu sei que o Senhor é um Deus de milagres. Eu sei que o Senhor opera maravilhas, que o Senhor opera prodígios. O Senhor fez no passado, vai fazer no presente, vai continuar fazendo, porque o Senhor não muda. O Senhor é o meu Pai. O Senhor te fez reis e sacerdotes, raça eleita, povo de exclusividade do Senhor. Vocês acham que Deus não vai querer fazer? Você é representante do Senhor para levar as boas novas, mas quando você começa a clamar e crer naquilo que você precisa, Ele opera para que você possa contar aos outros aquilo que Deus faz. Você é um testemunho vivo daquilo que Deus faz, por amor aos seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler lá em Marcos capítulo 1. Para vocês verem que talvez alguém aqui à tarde está com esse pensamento: será que é da vontade de Deus me curar? Será que Ele quer me curar? Vamos ler lá em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 42.
Glória a Deus. Marcos 1. Diz assim: aproximou dele-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, seja limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Então aqui mostra que aquele homem leproso, ele sabia que Jesus era poderoso para fazer, só que ele não sabia se ele queria fazer. Então aqui nos mostra que a cura é para todos. O Senhor mostrou para aquele homem que ele queria sim curar. É o desejo dele curar. É a vontade do Senhor, que você não viva com doença, que você venha ficar sofrendo. Não é da vontade de Deus isso. E aqui nos mostra claramente. Então o leproso sabia que Deus podia curá-lo, mas não tinha certeza que ele queria. Mas ali o Senhor mostrou para ele: quero, seja limpo. Então se você está aqui nessa tarde pensando: Senhor, será que é da vontade do Senhor? Será que o Senhor quer me curar? Ei, Ele quer te curar. É da vontade dEle que você viva em saúde, que você desfrute de cura divina. Amém? Aleluia! Não importa qual seja a situação, quando se trata de cura, quando se trata de milagres, Ele é especialista em fazer milagres, não importa qual seja. Se é só para cura ou se é para ressuscitar. Aleluia! Glória a Deus! A fé, ela ativa o poder de Deus. Então se mova, sabe? Provoque o sobrenatural. Começa a dançar, começa a adorar o Senhor. Começa a dizer: Senhor, eu creio, vai acontecer. Começa a agradecer ao Senhor: Senhor, obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouve. E eu sei que o que o Senhor tem para a minha vida são planos grandes. E eu sei que eu vou cumprir todos eles. Aleluia! Começa a declarar sobre o seu corpo, começa a declarar aquilo que não está em linha com a palavra, se alinhando com a palavra em nome de Jesus. Amém. Não aceite viver uma vida de qualquer jeito, sofrendo, se você tem o próprio Deus habitando dentro de você, o poder dentro de você. O poder sobrenatural que move montanhas, que não tem nada impossível para Ele. Glória a Deus. Se levante na ousadia do Senhor. Não continue vivendo essa vida dessa maneira, porque não agrada ao Senhor. Você não está exaltando o nome do Senhor, porque Ele já te libertou. Ele já te curou. Já está disponível. Então receba pela fé. Começa a dizer: Pai, eu recebo. Vocês sabem o que aconteceu com a gente, como já foi falado aqui. Nós tivemos uma primeira gravidez e depois não deu certo. Tive um aborto, mas por causa disso não calou a minha fé. Por causa da situação, eu não fiquei pensando: e agora como vai ser? Não, eu continuei declarando. Eu continuei sempre declarando: Pai, eu sou geradora de vida. O Senhor me fez para gerar e eu vou gerar vida. Não importa qual seja a situação. E eu comecei a declarar juntamente com meu esposo. E a gente sempre crendo. Toda vez que quando via uma pessoa que dizia que já estava grávida, eu me alegrava e dizia: logo é a minha vez. Já está chegando a minha vez. Via a criança brincando, correndo. E eu ficava: logo, logo é o meu brincando aqui. E começava. Toda vez eu falava com o Senhor: Senhor, eu creio, Pai, porque eu tenho uma promessa. Se eu tenho uma promessa e o Senhor é fiel para cumprir aquilo que o Senhor disse. E eu comecei a declarar juntamente com ele. E vocês sabem que hoje nós estamos grávidos. Já faz 2 meses, ainda é pequeno. Mas nós nos alegramos porque já aconteceu. Já aconteceu. Agora Ele vai fazer só na minha vida? Não, Ele faz na vida de cada um de vocês. Basta vocês confiar no Senhor. Basta realmente vocês continuar crendo, declarando a palavra, usando a fé. Porque a fé, ela move o sobrenatural. O milagre vai acontecer. Eu não sei qual é o seu milagre nessa tarde, o que você veio buscar da parte do Senhor. Mas vai acontecer, continua crendo. Não fica olhando com os olhos naturais para as circunstâncias, não.
não, porque as circunstâncias, ela quer calar você. Ela quer parar você, dizendo que não vai dar certo. Mas quando você olha para o Senhor diz, vai dar certo. Vai acontecer, porque eu estou no controle, porque é eu que faço. E operando o Senhor, quem impedirá? Nada vai impedir se você crer, se você confessar a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Sabe, o que temos chamado à existência? O que você tem chamado à existência? O que tem saído da sua boca? Nas situações que às vezes vêm sobre a sua vida, o que sai da sua boca? Sai medo, insegurança, incredulidade. Eu não estou aqui para acusar ninguém. Porque já aconteceu de várias vezes eu também pensar, meu Deus, será que vai acontecer? Mas automaticamente eu parava para pensar e falava, não, eu creio na palavra. A palavra de Deus é a verdade. Se a palavra de Deus é verdade, eu já mudava a minha confissão. Pedia perdão ao Senhor, não, Senhor, perdão. Pai, eu creio na sua palavra, vai acontecer. Então, o que você tem chamado à existência? Se você não tem chamado à existência aquilo que está na palavra de Deus, eu te chamo nesta tarde. Peça perdão ao Senhor e comece agora a declarar a palavra de Deus. Não é tarde para você declarar e mudar o curso da sua vida nesta tarde. Começa a falar com o Senhor, começa a declarar a palavra, começa a confiar, começa a ler a palavra de Deus, a entender mais sobre o caráter de Deus, quem é o seu Pai de verdade, para você ver o quanto Ele te ama, o quanto Ele é bondoso. E aí você vai entender que é por isso que Ele tem prazer de abençoar os teus filhos, por causa do grande amor que Ele tem por nós, porque Ele é amor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então, no caminho da obediência, milagres acontecem. Se não há obediência, não há milagres. Então, começa a obedecer a palavra de Deus. Começa a dar crédito na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor te dá direções, te der direções. Começa a colocar em prática aquilo que Ele tem colocado no seu coração. Começa a obedecer os princípios da palavra de Deus. E você vai viver uma vida de milagres. Você vai desfrutar de uma vida sobrenatural, uma vida de sucesso. Porque é essa vida que Jesus conquistou para nós. É uma vida de sucesso, uma vida abundante, onde não temos falta de nada. Mesmo que possa vir as situações, mas em todas elas, o Senhor nos faz triunfar. Glória a Deus, aleluia. Você precisa estar cheio da palavra, porque quando a pressão vier da sua boca, não vai sair murmuração, mas vai sair a palavra. Seja constante, mantenha-se firme e não desista. Seja constante. Não fique só aquele momento dizendo, só passar por um tempo e dizendo, é verdade, Deus é bom, Deus é maravilhoso, eu creio que Ele é comigo, tudo que eu faço dá certo. Aí de repente passam uns dias, aí começa de novo se sentir mal, se sentir triste, parar de declarar a palavra. Mas não, seja constante. Continue declarando a palavra, porque vai acontecer. A sua vida vai ser transformada, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé é viver segundo a palavra de Deus. É crendo, falando, confessando, agindo. Amém. Aleluia. Independente dos sentimentos. Lembra que eu disse que os sentimentos não comandam você? Amém? Não tem poder sobre você. Se você está deixando os sentimentos falarem mais alto, hoje à tarde é o momento de você pôr a carne no lugar, tá certo? Colocar os sentimentos no lugar para se alinhar com a palavra de Deus. Aleluia. E isso é necessário fazer todos os dias. Não tem como, porque sempre, todo dia, sempre acontece, a gente passa por alguma situação, todos os dias. Mas aí cabe a mim e a você a se posicionar como filhos de Deus e desfazer essas circunstâncias que elas vêm sobre as nossas vidas, através da palavra de Deus, declarando a palavra, confessando a palavra, buscando ao Senhor, tendo tempo
de qualidade com o Senhor, sabe, renovando a mente com a palavra de Deus, porque os pensamentos, eles vêm sobre a nossa mente. Vêm vários tipos de pensamentos no decorrer do dia. Mas nós podemos termos a consciência e cabe a nós a responsabilidade de fazermos com que esses pensamentos permaneçam na nossa mente ou não. Se eu sei que é um pensamento que não provém de Deus, por que eu vou continuar pensando se não vai me trazer benefício algum? Se não vai me fazer crescer, se não vai não vai fazer com que eu avance, não vai glorificar o Senhor. Se não glorifica o Senhor, então eu vou mudar e trocar esses pensamentos. Espera aí, não. Esse pensamento vem de quem? Vem do diabo. Se é do diabo, então não é para mim. Então eu vou usar a palavra a meu favor. É você mudar os pensamentos que não condiz com a palavra de Deus e trocar pelos pensamentos que a palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Aleluia. É algo simples? Nem sempre. Mas quando você começa a colocar todos os dias em prática, vai se tornar fácil para você. Porque automaticamente você já começa a identificar. Não, na hora você fala, não aceito. Não é de Deus, então não é para mim. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa acreditar que Deus é tudo o que Ele disse que é. Então, acredita no que Deus diz que você é, do que Ele é para você. Ele é o seu Pai, Ele é o seu protetor, Ele é o seu provedor. Ele te ajuda em todas as situações, você não está sozinho, o Senhor é contigo. Ele te faz vencer em toda e qualquer situação. Então, começa a crer nessas verdades, começa a crer naquilo que Deus diz que Ele é e começa a colocar em prática essas verdades. Então, quando a situação vier, a pressão vier, você vai lembrar de quem é o seu pai e você não vai aceitar as situações virem até você e querer tirar a sua paz. Porque você sabe quem você tem crido. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a fé em Deus e em sua palavra também te mantém seguro. Então, quando a sua fé no Senhor, ela vai te manter sempre segura. Então, tome cuidado com aquilo que você fala, tome cuidado com aquilo que você ouve, tome cuidado com aquilo que você vê. Não assista qualquer coisa, não fica ouvindo, não fica dando crédito e ouvindo qualquer coisa. Aquilo que não vai trazer, que não vai edificar, não fica dando crédito, mas começa a dar crédito mais à palavra de Deus. Quando puder, sempre ouça ministrações, mesmo no YouTube. Nossa igreja mesmo, sempre, todos os cultos, eles são sempre transmitidos. Você tem a oportunidade de poder depois rever todas as ministrações. Começa a se encher da palavra de Deus. Começa na sua casa a glorificar o Senhor. Faz a seu lar um lar de bênção, um lugar de alegria, um lugar onde o Senhor tem prazer de estar, onde você tem prazer de fazer com que o Senhor esteja naquele lugar. Não deixa a situação calar você, paralisar você, porque o diabo, o que ele quer é parar você mesmo. Ele não quer que você abra a boca, porque ele sabe que se um cristão que anda na palavra de Deus abrir a boca, ele está muito mal. Eu ia falar uma palavra feia, mas está muito mal. Ele sabe que nós desfazemos as obras do diabo através da palavra de Deus. Então ele quer parar você, porque ele sabe que você faz um estrondo muito grande. Mas você agora sabe que não vai mais ficar de boca fechada, porque o poder de Deus já está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Ele é o seu guia, o seu ajudador. Então ele vai te dar as estratégias necessárias para que você tenha uma vida bem-sucedida. Então não feche a sua boca, não cale, mas se alegre no Senhor. Aleluia. Começa a glorificar o nome do Senhor. Ah, Senhor, ainda não manifestou, mas Pai, eu te agradeço, porque eu sei que já vai aqui, já aconteceu, no mundo espiritual já está feito, e vai se manifestar. Obrigada, Senhor, por isso eu te louvo, porque Tu és bom, independente de qualquer coisa, o Senhor permanece e continua bom, porque o Senhor não muda. O maior milagre que nós tivemos foi porque Ele nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Ele nos resgatou quando nós estávamos perdidos.
para nos provar o quanto Ele nos ama, o quanto Ele tem prazer pela sua vida, o quanto Ele quer você. Queira Ele também, deseje estar com Ele também. Tenha comunhão com o seu Pai. Não fica perdendo tempo aí, não. Eu vou passar, vou fazer de tudo para que tomara que meu dia passe rápido. Não, tenha realmente propósito. Tenha alegria, sabe? Tenha objetivos. Tenha metas, faça metas você com o Senhor, de tempo com Ele, de investimento com o Senhor, tempo de qualidade com o seu Pai. Onde você pode falar com Ele, sabendo que você pode conversar de tudo com Ele, que Ele está pronto para te ouvir. Mas também esteja pronto para ouvi-lo também. Porque Ele não quer só ouvir você, mas Ele quer que você também o ouve. Porque quando você dá crédito à voz, quando você para ouvir a voz do Senhor, através desse momento que você vai ter as direções que você precisa para resolver as coisas. Ele não quer que você continue nessa situação, Ele quer mudar a situação, amém? Aleluia. E para a gente terminar, para você ver que, sabia que usar a fé é divertida? Aí você pode dizer assim, mas como assim? A fé é divertida? Sabia que a fé ela é divertida? Por que é divertido? Porque, olha que gostoso. Olha a palavra, gostoso. Como é gostoso. Eu estava me segurando para falar gostoso. Mas como é gostoso, porque imagina só, você ter um pai maravilhoso, sabendo que você fala com ele, de repente, quando você termina, você sabe que ele te ouve, e saber que você sabe que ele te ouve, que já deu tudo certo, você já começa a adorar e glorificar, e a pular, e a se alegrar, porque sabendo que aquilo que você já falou com o pai já foi feito, no mundo espiritual já foi concluído. Não tem como, porque por isso que eu falo que é divertido, porque quando você tem a certeza de quem é o seu pai, que você sabe que ele sempre vai te ouvir, você vai até a ele, vai falar com ele, vai receber da parte dele e vai já começar a se alegrar. Você não vai esperar acontecer para se alegrar, não, você vai começar já a adorar, louvar. Eu coloquei assim, se estivermos crendo em Deus, estamos certos que já recebemos o que desejamos. Se cremos, não é verdade? Podemos ir até a Ele, já desejamos. Recebemos o que desejamos. Por isso, a alegria deve ser resultado natural daquele que crê. Isso me faz me lembrar do culto da manhã. É preciso se alegrar e louvar ao Senhor antes de ver a manifestação, amém? Então você precisa se alegrar antes de ver a manifestação, porque você falou, já está feito, em nome de Jesus. Usou a palavra, falou o que a palavra de Deus diz, está correto, vai acontecer, amém? Aleluia. E nessa tarde eu queria perguntar, se tem alguém nessa tarde que ainda não fez o Senhor, né? Ainda não recebeu ainda o Senhor Jesus e gostaria de receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nessa tarde que gostaria de desfrutar dessa vida com Deus, dessa vida de fé, dessa vida que você sabe que não está mais sozinho, porque o Senhor é com você? Tem alguém nessa tarde que gostaria de aceitar Jesus, que gostaria de, ou você que está distante dos caminhos do Senhor e gostaria de retornar à casa do Pai? Tem alguém nessa tarde? Se você estiver aqui nessa tarde, levanta a sua mão. Se você quer receber o Senhor, quer voltar para a casa do Senhor, o Senhor está de braços abertos para te receber. Ele não está aqui para dizer por que você saiu, o que aconteceu. Não, Ele está de braços abertos para receber você, para te dar um anel novo, colocar um anel novo no seu dedo, mudar as suas vestes. Tem alguém nessa tarde? Se por acaso você não levantou a mão, mas depois você quiser aceitar o Senhor depois do culto, você pode nos procurar, amém? Aleluia. Continuem sendo abençoados com a prática da palavra, amém?